Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Vão entrando aí, vão dando um valorzinho pra gente. Já eu tô falando com vocês, tá bom? Uma alegria imensa poder, mais uma vez, falar com vocês. Já eu tô respondendo aí. Boa noite, Luciana. Boa noite, Alex. Boa noite, Erlaine. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, vai compartilhando aí essa live. Boa noite, Oséias, tudo bom? Compartilha aí a live, porque eu tenho algumas coisas muito importantes para falar. Boa noite, Giovana, paz. Boa noite, Célia. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Vai compartilhando aí, vão chegando para a gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que tem tomado conta aí de hoje para amanhã. Foi convocado um jejum, né? Boa noite, Clenilza. Quem mais aqui? Isso aí, boa noite. E eu quero falar um pouquinho a respeito... boa noite, Jéssica, Mirovaldo. Falar um pouquinho a respeito de jejum. Boa noite, Cristiane. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Marido, filho, sua família. Eu quero falar um pouquinho a respeito do jejum. Está tendo muita polêmica em relação a isso. Eu nunca vi polêmica em relação a jejum. Mas pelo fato do presidente ter falado sobre isso, aí gera muita coisa. Eu não quero entrar nesse detalhe. O importante é que a igreja tem que jejuar. Que biblicamente falando, o povo de Deus é conclamado a jejuar em momentos difíceis, como nação, né? A principal finalidade do jejum é, claro, nos aproximar de Deus, nos ensinar uma disciplina espiritual, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Não é para manipular Deus de maneira nenhuma. Quem mais cresce com jejum somos nós, né? Mas é bíblico conclamar o povo a buscar a Deus em momentos de crise, em momentos como esse, né? O profeta Joel, eu falei nesse texto um dia desses, Joel 1,14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, em momentos de crise, nós somos sim chamados a orar, jejuar. É preciso entender uma coisa, que oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão uns com os outros, a mordomia cristã, ser fiel dizimista, fiel contribuinte, ser fiel nas orações, ser fiel a Deus, amar o irmão, são práticas espirituais que devem fazer parte da nossa vida. Não é só para o momento, tá um momento ruim, eu vou orar. Não, a oração faz parte da vida do cristão. O jejum deve fazer parte da vida do cristão. Só que agora nós estamos vivendo um momento atípico, um momento que está mexendo com o mundo inteiro, mexendo com o país inteiro, mexendo com nações. E biblicamente falando, se a gente for olhar, o modelo bíblico é de chamar sim as nações, as cidades a orar, a buscar a Deus. Agora, existem alguns princípios que a gente precisa conversar um pouquinho a respeito do jejum. Será que é somente ficar sem comer amanhã durante um período e acabou? Se você olhar na Bíblia, existem dois movimentos muito interessantes na Bíblia,
quando fala de jejum, quando fala de buscar a Deus. E aí tem um texto que é clássico, que eu vou trabalhar ele já já, tá ok? Já já estarei trabalhando esse texto, que é o texto de 2 Crônicas 7,14, mas eu também, junto com esse texto, porque o jejum precisa ser precedido dessas coisas que eu vou dizer aqui. Este jejum de amanhã, que está gerando polêmica, ele tem que ser precedido de algumas coisas muito importantes, principalmente como povo de Deus, em relação ao povo de Deus como um todo. O povo de Deus. Existem coisas que precisam permear esse jejum que a gente vai fazer. E a outra coisa, o outro detalhe, eu quero falar o antes, o durante e o depois do jejum. São três movimentos que parecem que se abrem, mas que caminham juntos. O antes do jejum, o que está nos levando a jejuar, o momento do jejum, quer dizer, a consagração, porque não adianta ficar sem comer, só sem comer. Existe uma questão espiritual ali junto com isso, né? E o pós-jejum que eu gostaria de trabalhar, que é muito importante nesse momento de crise, em que tem gente que está passando fome, que vai passar fome, e o nosso jejum está totalmente ligado com isso. Tá bom? Então, o nosso jejum está totalmente ligado com aquele que passa fome. Se eu jejuo é porque eu tenho para comer e não vou comer. Mas o outro, entre aspas, está jejuando porque não tem o que comer. Então, já já eu quero falar a respeito disso, né? E amanhã nós teremos aí, o Brasil inteiro, polêmicas à parte. Se tem uma coisa que eu não gosto de entrar em polêmica, para isso, tá ok? Mas vamos lá conversar um pouquinho aqui. Eu quero ler dois textos da Bíblia Sagrada. 2 Crônicas, capítulo 7, que é um texto conhecidíssimo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui está Salomão consagrando o templo. O episódio aqui é a consagração do templo de Salomão. E Deus chama então o povo à responsabilidade. Eu vou ouvir as orações de vocês neste lugar, se vocês que são meu povo fizerem algumas coisas. E as coisas que Deus diz aqui, que precisam fazer parte para que as nossas orações, como povo de Deus, sejam ouvidas. E aqui é o templo, é o povo se reunindo. Nós nos reuniremos amanhã e temos uma proposta aqui, mais jejum e mais oração com o povo de Deus. Tem coisas que tem que fazer parte da nossa vida. E aqui não só individualmente, mas a gente rever alguns conceitos como coletivo, como povo de Deus. E aí o individual se une. Nós somos igrejas ambulantes, mas que se tornam um corpo, membros do corpo de Cristo. E o que precisa permear a nossa vida, gente? Será que vai adiantar amanhã a gente levantar mais cedo, não tomar um café, ficar aí até a hora do almoço, ou posteriormente, quem tem problema de saúde, quem toma remédio, que não pode sem se alimentar, não faça. Não faça. Agora, se você pode,
abster de alimento, abster daquilo, talvez daquilo que você não consegue ficar sem, até um certo período. É ótimo, é prazeroso, né? Faz parte, é disciplina espiritual, e a gente, como povo de Deus, nos juntarmos amanhã. Agora, para que o jejum? Qual o objetivo do jejum? Nós vamos jejuar amanhã para Deus mover a mão dele. Se a gente for olhar para a Bíblia, os jejuns coletivos, eles eram precedidos de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, se você for olhar quando o profeta Jonas, depois de toda daquela andança, daquela mergulhança dele, ele resolve então ir pregar a mensagem para Nínive. O texto diz que depois que Jonas prega a mensagem, aconteceu algo com o povo. O povo se arrependeu, aquilo mexeu com o povo. Houve um arrependimento, houve um quebrantamento. E não vem me dizer, porque estavam com medo, não. Porque Deus aceitou o arrependimento deles. E eles então se arrependem dos seus pecados, do seu estilo de vida. E aí então é promulgado um jejum. É chamado o povo para um jejum. O povo é chamado. O rei chama todo mundo e proclama então um jejum. E Deus ouve esse jejum, mas o jejum, ele é precedido de arrependimento. Ele é precedido de quebrantamento. E aí o texto aqui de 2 Crônicas, que é a consagração de um espaço, de um templo onde Deus falaria, onde Deus seria ouvido, porque naquela cultura, o templo fazia parte da cultura deles. E Deus fala, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas os ouvidos de Deus, o olhar de Deus, a mão de Deus estará naquele lugar se condicional. Há uma condição, e aqui é povo, há uma condição. E a condicional para que as orações sejam ouvidas, Deus se manifeste de forma poderosa, está no versículo 14. Se as orações serão ouvidas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele começa. Se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, tem algumas sentenças aqui muito importantes. Primeiro, se meu povo se humilhar, humilhação. Aí eu vou lá para 1 Pedro 5, 6, 7. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Quando a gente lê 1 Pedro 5, todo mundo gosta do versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas o texto começa chamando para humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, primeiro é o caminho da humilhação, do reconhecimento de que nós sem Deus não somos nada. Olha o que está acontecendo, algo invisível, um vírus está causando um pavor no mundo inteiro, para mostrar também que nós somos pequenos, pó, e algo microscópico derruba um sujeito de 100 quilos, de mais de 100 quilos, um homem de 2 metros de altura. Então, quando a gente fala em jejum, amanhã é dia, que a gente está conclamando não só amanhã, todos os dias, mas esses dias eu escrevi um post falando, deixemos as polêmicas de lado e aproveitemos o tempo então, para a gente se juntar como povo de Deus. Mas antes de ficar sem comer amanhã, o povo de Deus precisa
reconhecer, se humilhar, se prostrar e decidir no coração que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não somos nada. Então o jejum, a abstenção de alimentos, ele é precedido por esse movimento interno. Lembrem de que Joel, o profeta Joel fala, né? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O ato de rasgar as vestes no Antigo Testamento estava muito ligado a essa coisa do quebrantamento, do jejum, da oração, da humilhação. A pessoa atribulada estava tão atribulada, se humilhava e rasgava as vestes, jogava um pano de saco por cima, cinza, para reconhecer, para se humilhar diante de Deus. O profeta Joel chega a dizer: não rasguem mais as vossas vestes, tá feio, tá falso, já virou religiosidade, eu não aceito isso mais. Se você for ler Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao 20, Deus dá uma burdoada, mas uma burdoada daquelas bem boa no povo. Vocês vêm a mim, levantam as mãos, mas as mãos de vocês estão cheias de sangue, tem injustiça, tem mentira, tem um monte de coisa, eu não aceito mais o culto de vocês. Então por isso que Joel fala: rasgai os vossos corações e não rasgai mais as vestes de vocês. Tá feio, isso é mentiroso, isso é hipocrisia. Então, amanhã vamos fazer um jejum? Vamos, eu estou imbuído nessa campanha assim, né? E no finalzinho quero falar aqui da campanha de jejum e oração que o nosso presbitério está fazendo com todas as igrejas do presbitério, que vão durar 10 dias. E depois a gente vai mais. Não é isso. O que eu estou falando que não vai adiantar nada a gente fazer um festão, fazer live e fazer aquele movimento no Brasil, se esse ato, esse gesto de jejuar não vier precedido de humilhação. E aqui eu falo para o povo de Deus, e quiçá a nação brasileira, né, pudesse me ouvir agora. Precedido de humilhação. Se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, a oração, a busca, a entrega, sim, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos. Isso aqui é uma palavra para o povo de Deus. Não é só para aquele povo que estava lá antes da consagração, da dedicação do templo, mas serve para todos os povos, em todas as épocas, é para nós também. Nós também temos andado em caminhos maus. Nós também temos nos afastado de Deus. O que eu já ouvi de gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui, que me disse, dizendo para dezenas de pastores: ah, pastor, eu estava afastado da igreja, né? Oh, como eu estou sentindo falta agora, papapá, bebê. Olha que coisa, por que será? Porque agora estão com saudade, e glória a Deus que estão com saudade. Mas eu quero que a gente pense e olhe para dentro da gente. Em todas as vezes que a gente ficou com preguiça de vir num culto, em todas as vezes que a gente ficou com preguiça de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de ler a Bíblia, de fazer o bem, de estender a mão, de não falar mal do outro. Estão entendendo? Então, antes de jejuar amanhã, segunda ou terça, os jejuns que a gente faz, e amanhã a gente junto, antes de fazermos isso, é preciso que o povo de Deus, que a nação se volte ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Povo de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O povo de Deus tem pecado sim. Nós pastores temos pecado quando somos negligentes e não falamos isso para o povo. Então é necessário uma busca, um clamor,
uma oração, um jejum, sim, mas é necessário, urgente, que nós nos voltemos para Deus em quebrantamento, um coração quebrantado, contrito. Deus nos despreza, humilhação, nos humilharmos diante de Deus. Quantas brincadeiras está sendo feito nesse tempo. É hora do povo de Deus se juntar, é hora do povo de Deus se unir, mas em humilhação, em arrependimento, em confissão de pecados. Esse é o movimento que precede o jejum. É isso que precisa nos mover amanhã, para quem for jejuar amanhã. Quem não quiser, que não jejue, não é problema. Jejue segunda, jejue terça, não tem problema. Mas é necessário que esse sentimento de quebrantamento, de humilhação, de reconhecimento dos nossos maus caminhos, permeie a minha alma, o meu coração, e preceda o ato de jejuar amanhã, o ato de deixar de comer amanhã. Porque não adianta nada, a gente vou ficar sem comer até meio-dia, aí levanta 11 horas, né? Mas se fosse essa 1 hora fosse sincera, não há problema. A grande questão que eu estou dizendo é que isso tem que ser precedido por humilhação, por reconhecimento de pecado. Eu ouvi um áudio, não vou dizer de onde, tá? Nós estamos aqui comendo um churrasquinho, tomando nossa cachaçinha e estamos buscando a Deus. Falei, caramba, que jeito de buscar a Deus, né? Muito interessante. Então é preciso que a humilhação, que o reconhecimento de pecado, que o texto fala aqui, se converta. Conversão, mudança de rota. Eu estava indo para lá, há uma conversão, eu volto. Que o povo se converta dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Ah, meus irmãos, eu creio que se o povo de Deus do mundo inteiro entendesse isso e proclamasse um jejum da alma, proclamasse um tempo de arrependimento, de humilhação, o sarar a terra de Deus iria rápido. Agora, esses sentimentos que precedem reconhecimento de pecado. E aí você tem o ato em si, que é o jejum em si, que todo mundo sabe, é a abstenção, né? Você tem um jejum típico, que é a abstenção total de alimentos sólidos, mas não implica em líquido. Provavelmente foi o jejum praticado por Jesus lá no deserto, 40 dias sem comer, e não sem beber, né? Existe o jejum absoluto, que é abstinência de alimento e água, que não é recomendado por um período longo, né? Porque pode dar problema de saúde. Isso não é tão recomendado por um período longo, tá ok? Existe o jejum parcial, vamos assim dizer, que aquilo que você come, você se abstém daquilo que você come pela frequência com que se come, né? Então, são as maneiras de jejuar. Para mim, duração pode durar da meia-noite ao meio-dia, né? Da meia-noite às 3 da tarde até às 18, não importa. Agora, o jejum, esse jejum bíblico de abstenção de alimentos, ele tem que ser permeado por oração. Caminham juntos, é igual um avião. As duas asas desse exercício espiritual, jejum e oração, tem que caminhar juntas. Lembre-se, precedido de humilhação, de reconhecimento de pecado. Tudo isso, né? Agora, oração, jejum sem oração é apenas uma dieta, né?
Jejum sem mergulhar nas escrituras sagradas é apenas uma dieta. E agora nesse tempo aí de quarentena a gente tem que tomar cuidado. Mas não é isso que está falando. É o jejum permeado de oração. É o jejum permeado da busca, do clamor. Eu não quero me deter aqui nesse momento. Eu quero me deter nesses dois movimentos, nesses dois polos. No meio está o ato em si, de tirar um tempo de consagração, de jejum. Não adianta nada você, vou tirar um jejum e fica vendo coisa que não presta, fica lendo coisa que não presta. Não, é preciso. Não adianta ficar jejuando e brigando com o marido em casa, brigando com os filhos. Não adianta. É um tempo que você direciona, canaliza as suas energias para Deus, mas em oração. Mas eu não quero ficar no meio. Eu falei do primeiro polo que precede, mas eu quero falar do segundo polo. Precedência da humilhação, do reconhecimento de pecado, mas o que vem tanto junto como depois do jejum. E aí eu quero ler aqui, eu quero ler até numa outra Bíblia, na Bíblia Mensagem, que tem uma linguagem diferente, mas é a mesma coisa. Diz assim, Isaías capítulo 58, versículo 6 a 9. Qual é o tipo de jejum que Deus quer de nós? É claro que é esse jejum, né, que nos aproxima de Deus, que estreita o relacionamento com Deus, que nos aproxima espiritualmente de Deus, que é o exercício espiritual que nos ajuda a disciplinarmos também a nossa vida. É claro que é válido. Mas o que é que Deus quer junto com o jejum? 58 de Isaías, versículo 6 em diante, diz assim: este é o jejum que eu quero ver. Presta atenção. Por isso eu quero que você compartilhe esse vídeo aí. Que você me ajude, cria sala de vídeo. Né? Presta atenção numa coisa. Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Deus falando. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é repartam a comida com os famintos. Convide os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Ponto. Qual o jejum que Deus quer? É o jejum que simplesmente eu vou lá, me abstenho de alimento, oro, faço uma oração, clamo com sinceridade, me arrependo dos meus pecados, né? Me converto, me humilho diante de Deus, sim. Mas o que Deus traz para nós aqui de concreto? Porque vamos pensar em algo fenomenal aqui, olha a linha de raciocínio. Se eu vou jejuar, eu vou me abster de alimento, é porque eu tenho alimento em casa. Porque eu tenho comida em casa. Então, vamos para a matemática, pura e simples. Se eu levanto às 7 da manhã e vou jejuar das 7 ao meio-dia, nem eu, nem minha família, ninguém vai tomar café. Quanto você economiza nesse café? Você não tomou. Vamos supor, você compra o pão, né? Aí você quer caprichar no café, uma mortadela, um presunto, um queijo, uma fruta, para todo mundo ali. Vamos chutar por baixo, R$20, que você não comeu, como jejum. O que está dizendo aqui o texto? O que nos leva a pensar? Que isso que eu abri mão
ele precisa ser canalizado para aquele que não tem. Esse é o jejum que Deus quer. Já pensou se todo mundo fizesse isso, pensasse assim? Que nesse jejum que ele fez, aquela comida que ele não comeu, ai, que bom que eu até economizei. Aqui não é economia. Aqui é jejum. Mas o texto está nos chamando para algo posterior a esse jejum, a essa abstenção. É eu olhar para o lado, para aquele que não tem. Então o meu jejum, além de me beneficiar, de me abençoar, também vai abençoar o outro, porque eu vou repartir para o outro. Presta atenção nisso. O que eu espero que vocês façam? Repartam a comida com os famintos. E agora, José, como diz o poema, repartam com o faminto. Enquanto eu jejuo como uma disciplina espiritual, e se eu jejuo é porque eu tenho e eu não vou comer, tem gente jejuando, vamos assim dizer, não no sentido bíblico, mas tem gente não comendo, sabe por quê? Porque não tem o que comer. E eu tenho a ponto de poder jejuar. Então, o que eu devo fazer? Repartir o meu jejum com aquele que não tem. Eu estou vendo um movimento no Brasil inteiro das igrejas. Eu vou falar das igrejas porque eu sou pastor. Eu estou vendo movimento de ONGs, de sociedade, de pessoas. Glória a Deus. Mas eu estou falando de igreja porque eu sou pastor. Mas eu estou vendo um movimento de igrejas. Agora há pouco eu vi um pastor querido lá de Passos. Fizeram um drive-thru, isso mesmo, né? De arrecadação de alimentos para ajudar quem não pode. Arrecadaram acho que 500 quilos, meia tonelada de alimentos, um negócio assim. Né? Depois eu vou confirmar aqui. Arrecadaram muito. Então o povo está buscando ajuda, as igrejas, a gente também está aqui no, né? Podemos fazer muito mais ainda. Repartam, e eu gosto muito dessa versão, repartam com os famintos. Talvez aqui em nossa Nova Resende, aqui não tem ninguém faminto, mas às vezes tem passando necessidade. Pense comigo, pense, você que está em casa de quarentena. Irmãos, eu vi uma postagem hoje, que eu ri para não chorar. Um casal deitado na cama, sim, deitado, um abraçado no outro, magrinho. Aí estava lá, antes da quarentena. E depois pegaram a imagem de imagem bizarra de dois corpos desse tamanho, depois da quarentena. Vamos ser sinceros. A gente está ficando o dia inteiro de casa, quem não está podendo trabalhar, agora o comércio reabriu, não sabe se fecha, aquela coisa toda. Mas se bobear, a gente passa o dia inteiro dentro de casa comendo. Por vários motivos. Porque a gente não está com nada para fazer, vamos assim dizer, ansiedade, um monte de coisa. Né? Então, deixe mais à vista ali, quem puder, deixe frutas. Aí quando der aquela fominha, come uma fruta. Agora imaginem famílias carentes, que já dependem de cesta básica, de ajudas, que ganham pouco. Pensa comigo um pouquinho. Famílias que têm muita criança em casa. Como é que é, gente? Criança está toda hora ruindo aqui em casa, é assim. Eu tenho uma menina que está toda... Quando vê, no almoço direito, está roendo aqui, roendo aí, roendo ali. Falei, meu Deus, já acabou isso aqui. Bobear, come um pacote desse tamanho de biscoito em meia hora. Porque as crianças também estão ansiosas. Então, vamos pensar nessa lógica. É hora do povo de Deus fazer muito mais do que está fazendo.
E eu estou falando porque tem gente que tem. E o que não tem está ajudando. Mas tem muita gente que tem e que amanhã vai jejuar. Amanhã vai jejuar, vai parar por aí, deu meu dia. Nossa, esse meio-dia que não chega logo para eu poder comer, que estou com fome. Mas estou em jejum, estou em jejum, estou em jejum. Chega logo, deu meu dia em ponto, cravado. Ataca tudo, come, que parece um furacão, destrói tudo. Aí come. Aí vai tirar aquela cesta, né? Aquele soninho, porque eu também sou filho de Deus, não é assim que a gente fala? Aí dorme, domingão, não vai ter culto mesmo à noite, né? Vai ter live do pastor, mas live eu coloco o computador, ligo lá e vejo no sofá, não tem problema. E nada contra você ver no sofá. Mas e cadê aqui o texto bíblico? Reparta com quem tem fome. Porque enquanto nos esbaldaremos ao quebrarmos um jejum amanhã, com a mesa farta, não é verdade? Vai ter gente passando necessidade. Então, o texto nos chama, repartam a comida com os famintos, convide os desabrigados para casa. Pastor, não tem como convidar o desabrigado para casa. Agora, não tem jeito mesmo. Mas aqui não é convidar para morar, não é? É repartir a comida. É trazer para o banquete. É dar pão para quem está com fome. É compartilhar. Compartilhar. Esse é o jejum que Deus quer. Então amanhã, Brasilzão de Deus, Brasil querido, amado, Nova Resende, povo de Deus, enquanto estivermos jejuando, é preciso pensarmos nisso, que eu vou usar o meu jejum para abençoar vidas. O que eu não comi, porque eu tive a oportunidade de não comer para jejuar. Tem gente que não tem a escolha. Tem gente que só tem um caminho, que é o caminho da fome, da necessidade. Então nós somos chamados a doar. Nós somos chamados a compartilhar. Isso é um princípio bíblico. Como é que eu digo que amo a Deus se não amo meu irmão? E como é que eu digo que eu amo meu irmão se eu deixo meu irmão passando fome, necessidade, se eu fujo dele? Então nós somos chamados sim a repartir. Esse é o verdadeiro jejum bíblico, que se une ao jejum de quebrantamento, de arrependimento de pecado, ao ato de não comer, tudo isso. Mas que se une. Se une. Eu vi um pastor, e é terrível quando a gente precisa justificar as coisas. Terrível. Eu tenho falado com os pastores, eu falei agora há pouco com minha esposa, meu Deus do céu, eu estou tendo o privilégio de pastorear numa época que eu nunca imaginava que eu ia pastorear. Nunca passei por um momento desse. Está tudo diferente. Tudo. E a gente não sabe quando volta ao normal. A gente confia e descansa em Deus. Mas eu vi um pastor justificando. Sabe por quê? Porque a gente tem falado sim, temos falado sim, para aqueles que puderem, os que não puderem, porque perderam o emprego, porque deixar de trabalhar, né, porque não está tendo renda, mas aqueles que têm, que puderem, para continuarem a sua fidelidade a Deus, nos seus dízimos e ofertas. Deus me livre falar um trem desse. Pastor, não pode, pastor. É tempo de crise. Ok. E como é que a igreja vai continuar trabalhando e ajudando quem precisa? Isso é um princípio bíblico. Vocês estão me entendendo, gente? Então, o jejum que Deus quer é esse jejum que me leva a me arrepender dos meus pecados, como pessoa, como gente e como povo de Deus, nos convertermos dos nossos caminhos. E aí fazemos o ato de jejuar, não nos alimentarmos por aquele período, mas junto com isso,
posteriormente a isso, a gente agir. Esse é o jejum bíblico. Façam isso, repartam a comida, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família, ou seja, não se esconda da necessidade do outro. Daqui a pouco, nós vamos entrar no inverno, já estamos em abril, daqui a pouco maio, junho, e aí como é que vai ser? Então, irmãos, vamos ser sinceros. Olha o texto, o que eu espero que vocês façam é, repartam, convidem, coloquem, estejam. Imperativo. Verbo no imperativo. Façam isso. E aí, o que vai acontecer? As luzes se acenderão e a sua vida será mudada na hora. Irmão, a partir do momento que a gente entra no exercício espiritual, de oração, de batalha espiritual, de jejum, mas junto com isso a gente abre o coração para o outro, a nossa vida muda na hora, a nossa perspectiva de vida muda na hora, o nosso olhar de vida muda na hora. Agora há pouco eu vi uma matéria, lá em Salvador, marcaram para distribuir cestas, o povo não quis nem saber. Fizeram aglomeração e não está podendo fazer aglomeração, mas a fome fala mais alto. E nós, como povo de Deus, podemos fazer, devemos fazer. Sabe qual é a minha oração? Amanhã é domingo, irmãos. Eu sei que semana passada nós fizemos arrecadação de alimentos na igreja. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Hoje trouxeram mais aqui para ajudar. Mas que você que talvez não fez, e no seu jejum, Deus toque no seu coração. Eu vim aqui trazer o meu jejum. Eu vim aqui trazer a cesta. Eu vim aqui trazer o alimento. Eu vim aqui abençoar e alimentar. E aí, as luzes se acenderão. Olha que imagem linda. Já viu quando você sai, viaja, aí você volta, chega em casa à noite, está tudo escuro. Eu sou assim, eu entro de carro na garagem, abro, de noite, está tudo escuro. Eu corro logo, eu abro a porta e já enfio a mão por dentro para acender as luzes. Quando as luzes se acendem, dá uma sensação boa, né? Que eu estou enxergando, estou sendo guiado, que bom, que maravilha, glória a Deus por isso. As luzes vão se acender na sua vida. A sua justiça irá pavimentar seu caminho. O eterno Deus vai garantir a sua passagem. Então, quando vocês orarem, ô Brasil, o que vai acontecer? O Eterno responderá, vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Aí, meus irmãos. Brasil, desculpa a linguagem que eu vou usar, quer que o jejum funcione, quer que a oração vá e Deus responda. Tem caminhos para isso. Caminhos, quebrantamento, arrependimento, conversão. Oh, meu irmão, se converta dos seus maus caminhos, meu irmão, minha irmã, todos nós. Agora é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão, de introspecção. É um tempo de fazer valer aquele texto lá de Paulo em 1 Coríntios 11, da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Momento de introspecção, de olhar, de promover mudanças. E assim
que nosso jejum será aceito. É assim que a nossa oração será aceita, será ouvida, e Deus responderá. E aí a gente jejua, não come, e se abstém, glória a Deus, a gente ora, a gente clama, e aí eu olho para o outro, não, meu jejum tem que alimentar as pessoas, o meu jejum não é para me deixar com fome, o meu jejum é para tirar a fome do outro. O meu jejum é para tirar a fome daquele que tem. Mês de abril já entrou. E é sabedor. Eu não estou sendo aqui profeta do caos, gente. Eu não estou sendo aqui alarmista, não. Mas todos os prognósticos estão dizendo que a partir de amanhã, de segunda-feira, e é para isso também que a gente vai orar, jejuar, sim. Mas todos os prognósticos dizendo que o pico da pandemia do Brasil será por agora. Isolamento, dentro de casa, comércio abriu parcialmente, tal, com restrições, mas será que permanecerá aberto? E eu não estou aqui questionando, não é isso, eu tenho minha opinião pessoal, mas será que não vai parar, não vai voltar? A gente não sabe, mas e aí? Até lá, o mês de abril está aí, as igrejas todas fechadas. No mês de março ainda tivemos 2 cultos dominicais. Depois parou. No mês de abril, nenhum. Como é que vai ser? Como é que vai ser a ajuda para o outro? Como é que vai ser o alimento para o outro? Porque baterão em nossa porta. Mas quem sabe antes de bater em nossa porta, a gente vai lá e bate na porta deles. Queridos, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Eu queria que você escrevesse sua opinião aí. O que você acha disso? Você concorda ou não? Né? Não tem um problema com discordância, desde que seja educada, né? Mas eu queria que você colocasse aí a sua opinião. O que você acha disso? O meu jejum, ele é feito também para alimentar o outro. Coloque aí a sua opinião. E já eu quero orar para a gente terminar. Mas eu quero aqui dar algumas informações em 5 minutos, tá bom? Vai quase dar 11 horas. Amanhã nós temos a nossa escola dominical, estarei aqui no escritório, estudando. Cadê a revista? Está aqui, ó. A nossa revista. Coloque aí sua opinião, minha irmã. Você não escreve, hein? Povo preguiçoso. Amanhã. E amanhã nós estudaremos o livro de Marcos, as informações do livro de Marcos, 16 capítulos de Marcos, né? Leia os evangelhos, muito bom a lição aqui, muito preciosa, a gente está estudando, a gente não pode parar no tempo também, tá ok? Amanhã todo o povo de Deus convocado para jejuarmos sim, orarmos sim, tirarmos um tempo, clamarmos por nossa nação, clamarmos pelo mundo, tá bom? Adriana, Deus abençoe a sua vida, muito bom, pastor, Deus abençoe também. Nilza, Deus abençoe a sua vida. A Meire, né? Deus abençoe Meire, glória a Deus, tá bom? Então amanhã, 9 da manhã, estarei aqui, firme, nossa revista. Às 18 horas o nosso culto, mudamos o horário. Giovana Eduarda, concordo com tudo que o senhor disse, pastor. Deus abençoe, Giovana. Glória a Deus por isso. Amanhã às 18 horas nós teremos o nosso culto. Então todo mundo ali, tá bom? O povo perece por falta de conhecimento. Acredito que esse jejum que foi citado é o verdadeiro jejum. A Meire falou aqui, a Luciana. Eu acho que o senhor está certinho. Precisamos mudar muito nosso conceito de atitudes e para nos fortalecer com o jejum. É isso aí, Luciana. Deus abençoe também a sua vida. Então amanhã às 18 horas o nosso culto, tá bom? E deixa eu falar para você uma coisa, para os membros da IPI de Nova Resende. Quem não é da nossa igreja também é convidado a fazer. Eu estou esperando um cartazinho aqui, mas tá difícil sair. Nosso presbitério, ele é composto por 18 igrejas e congregações. Presbitérios são as regionais,
Você tem o presbitério sudoeste de Minas, você tem o presbitério São Paulo, Minas, sul de Minas e por aí vai. Né? Cada estado é dividido. E o nosso presbitério sudoeste de Minas começa aqui em Alpinópolis e vai até Bandeira do Sul, em Alto Campestre. E pega toda essa região aqui. Vem para Alpinópolis, vai ali Carmo, Conceição, Alterosa, Aliado, depois entra ali para Monte Belo, Muzambinho, Guaxupé, Nova Resende, Bom Jesus, Bandeira do Sul, em Alto Campestre, São Bartolomeu, Caconde também tem igreja nossa, Jacuí, não é verdade? Então, todas essas igrejas, nós vamos nos juntar para um jejum e oração pela nação durante 10 dias. E cada dia, 2 igrejas estarão envolvidas nesse jejum e oração. Vai começar segunda-feira, dia 6. Segunda-feira estarão juntas Alpinópolis e Nova Resende. Então, segunda-feira é um dia também de orarmos, jejuarmos por nossa nação. Nós de Nova Resende e os irmãos lá do Pastor Vitor de Alpinópolis estarão juntos num propósito. Na terça-feira serão outras 2 igrejas, depois eu passo certinho o calendário para vocês aí, tá bom? Eu vou combinar para segunda-feira um horário com o Pastor Vitor, para a gente fazer uma live junto, orarmos juntos. Então, o nosso presbitério também é envolvido nesse jejum bíblico, na oração, no clamor, no arrependimento e também no compartilhar do pão. Tá ok, irmãos? Mais alguém, algum comentário? Alguém tem algum pedido de oração, irmãos? Mirovaldo, Jéssica, o prazer de jejuar agora sim tem sentido. Depois de jejuar com conhecimento, deixe-me alimentar mais alimento meu próximo com fé e oração. Obrigado, pastor. Deus abençoe, né, a vida de vocês também. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmão. Em vez de falar tranquilo, né, falar calmo, mas não tem jeito, parece que eu estou na igreja pregando, né? Então vamos lá, então eu vou orar para a gente encerrar aqui. Eu vou só um bate-papo, tá bom? Amanhã a gente segue normal com as nossas atividades e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para nós, tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja conosco, que a glória do Senhor, que a tua presença esteja sempre conosco. Abençoe todos que estão nos acompanhando com essa live. Que a bênção do Senhor esteja na vida de todos. Nós estaremos sim, ainda que com críticas, ainda que com dúvidas, mas estaremos sim imbuídos desse sentimento de orarmos, jejuarmos e buscarmos a Tua presença. Te louvamos e te adoramos, e que a Tua mão poderosa, a Tua boa mão esteja sobre nós, guarda nossa cidade, nosso estado, nossa nação, guarda o mundo. Livra-nos desse mal, ó Pai. É como nós oramos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Essa é a nossa oração. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem todos na paz de Deus. E se Deus quiser, amanhã às 9 horas estaremos juntos para mais uma escola dominical. Belezinha? Eu quero fazer uma live uma hora dessa, para a gente comentar aí e trocarmos receitas. Que isso, pastor? Sabe o que eu estava pensando um dia desse? Muita gente não é educada no sentido de conhecimento de fazer reaproveitamento de alimento. Agora é tempo disso. Parar de jogar aquela comida fora, entendeu? Faz arroz, sobrou um tanto, joga fora, joga pro cachorro, né? Claro que o cachorro tem que comer, mas não jogar tudo. Então eu quero uma hora aqui trocar uma ideia com vocês sobre reaproveitamento de alimentos. Vamos trocar receita, tá bom? Tem umas receitinhas boas aí, famoso mexidão, tá bom? Irmãos, Deus abençoe vocês. Até amanhã, com a graça de Deus.